Beleza, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Shagcast. Dessa vez a gente vai falar de Hokuto no Ken, né? Um mangá que é considerado o pai dos shonens. Eu sou o João, lá do X-Anime Gamer, e eu tô aqui com o Little Zé. Se apresenta aí, cara. E aí, pessoal, sigo sem saber fazer a introdução, mas tamo aí. Enfim, né? A nossa ideia aqui é discutir um pouquinho sobre esse mangá, né? Que ele tem todo um histórico muito interessante, porque ele cria um certo padrão para os Battle Shonen seguirem. Então, o que a Ah, gente um vê... adendo. Manda. Tudo que a gente comentar aqui vai ser referente até o volume 6 da obra, que é o que saiu no Brasil. O mangá Isso, tá isso. atualmente em publicação pela JBC. Isso. Quem tiver interesse, inclusive, eu vou deixar os links aí na descrição lá pra Amazon. Mas enfim, gente, esse Rokutão ele vai dar essa toda base aí que a gente vê em animes atuais e mangás atuais. Mas é muito importante de falar que, apesar dele ser uma coisa antiga, um pouco mais estereotipada, não necessariamente ele é datado em todos os sentidos. Tem muita coisa a se aproveitar no Rokutão, então a ideia Muita é a gente gente, apresentar isso muita aqui. gente, muita gente me perguntava, tipo, mas Hokuto no Ken, por ser o primeiro Battle Shonen, ele não tá muito defasado? Hoje em dia ele não é muito genérico? E sim, a premissa de Hokuto no Ken, ela é muito simples, é uma história relativamente simples para os padrões de hoje. Só que ela não deixa de ter seu charme, ela não deixa de ser uma das obras mais legais de Battle Shonen que tu pode ler no momento. Isso, porque basicamente o que a gente tem ali? A gente tem um protagonista, que é o Kenshiro, é um cara musculoso, ele vai em alguns lugares, né, sempre com um sentimento muito altruísta e quer ajudar essa galera. E pra ajudar essa galera, ele vai meter o sarrafo, digamos assim, em diversos inimigos, né, pessoas que ele vai encontrando nessa jornada. Então, acaba sendo muito simples, mas eles tentam, eles se esforçam realmente pra criar um certo contexto ali da própria história dele, então tem muita parte da família que a gente vai descobrindo a família dele, de onde que ele veio. Ele também usa um estilo marcial muito curioso, que ele é baseado na acupuntura, tá? Peço até desculpa se eu estiver falando errado. E é um estilo que no Hokuto ele é trabalhado como se fosse você pressionar os pontos vitais ali do oponente e gerar algumas reações diferenciadas. Então tem aquele meme lá do Nani, que é o cara explodindo, e é um bom exemplo disso, né? Ele pressiona esses pontos fazem com que esses inimigos eles entrem em comportamentos bem bizarros. Então ele tenta ter um sentido nisso, o que é legal, apesar de ser muito viajado, mas funciona bem dentro do mangá. E a maneira que é mostrado isso é muito interessante. A arte funciona muito bem até hoje. Por mais que seja uma obra antiga, tenha uma poluição visual maior do que o comum, não chega a ser completamente poluída. É uma arte que visualmente ainda é bonita. E o que mais brilha hoje em dia é a quadrinização. Seja na questão da leitura, tu pega um volume de 300 páginas e lê em meia hora, bem rapidinho, mas seja na apresentação das lutas. A maneira que é mostrado o impacto do Kenshiro é muito bom, porque geralmente tu vai ter um quadro mostrando ele batendo, depois tu vai ter um quadro mostrando como que o corpo do oponente está recebendo aquele impacto. Então, é uma quadrinização genial para um quadrinho de artes marciais. Uhum. E o ritmo ele é bem acelerado também, né? Os arcos eles ou são algo mais resumido, mais rápido ou dinâmico. A gente estava até discutindo aqui antes de começar o vídeo sobre o início, que o início ele te dá uma falsa ilusão de que uma certa trama ali com o Shin, que é um dos personagens da obra, ela seria uma coisa que eles iam enrolar vários volumes para ter uma Primeiro luta, para ter um volume, desfecho. o primeiro volume te dá aquela sensação de tipo, tu começa ele lendo e tu pensa, esse vai ser o plot da história. E daí, conforme tu vai lendo, esse plot vai ser fechando no próprio volume. Toda Isso. a história, a principal ali, a inicial, é fechada no primeiro volume. Então, ele inverte a tua expectativa. Tu acha que alguma luta vai ser super difícil, aparece um personagem gigante, todo bombado, e te dá aquela sensação de perigo, mas o Kenshiro vai lá e resolve a situação com uma certa facilidade no começo da obra. Então, trabalha muito bem. Ele inverte a tua expectativa, mas ao mesmo tempo ele consegue desafiar bastante o Kenshiro. Uhum, exato. E fora que eles também tentam dar uma nivelada aí, porque você também não quer ver, tipo, aquele protagonista que ele não vai encontrar situações complicadas, às vezes com os personagens secundários, né? Tem um risco ali de alguns morrerem mesmo, você tem mortes na obra, Por o que é mais que o legal. Kenshiro, por mais que o Kenshiro seja muito forte, os personagens que andam com ele não necessariamente são tão fortes.
não Isso. necessariamente conseguem aguentar o tranco. Então, ele não te passa aquela sensação de perigo baseado no o protagonista pode morrer. Ele te passa aquela sensação de perigo de os secundários podem morrer. E isso acaba sendo muito mais interessante, porque tu nunca vai esperar que o protagonista vai morrer nos primeiros volumes. Uhum, isso. É muito melhor mesmo, porque, tipo, a gente tem várias certezas em certas obras, né? Que é justamente esse negócio protagonista. São poucas obras, acho que realmente dá pra contar nos dedos, assim, pelo menos acho que eu li, que eles matam protagonistas. É uma coisa, assim, muito arriscada, então você não Antes espera do isso. final. Antes do final. Antes do final, isso, antes do final. Porque tem obra que realmente mata ali no meio da obra e continua com uma outra perspectiva. Mas enfim, normalmente você espera que o cara vai sobreviver, mas ele consegue nivelar. E mesmo às vezes aquelas batalhas ali que já estão vencidas, a forma que ele vence é interessante. Você sempre tem aquela curiosidade de como que ele vai lidar com aquela situação, né? Como que Todas ele vai as superar lutas, aquilo. geralmente aparece um inimigo, ele tem um estilo de luta diferente, e Isso. a tua curiosidade sempre fica: qual técnica o Kenshiro vai usar? Como o Kenshiro vai lidar com esse determinado inimigo? Uhum. Então, Ele, isso que é a graça das lutas de Hokuto no Ken. Ele entra também, tá numa coisa das artes marciais em si, dos valores que são ensinados. Eu acho legal, apesar de não ser, é claro que o foco da obra é isso, de representar essa coisa, né, de você ter a relação de praticar aquela arte, de praticar uma violência e a filosofia por trás daquilo, né, O como você Kenshiro, deve ele tem usar. muito respeito por elas coisas. O Kenshiro, em geral, ele é um bom contraste com o universo. Porque tu tem um universo violento, criminoso e brutal, e um protagonista que ele é tão forte quanto qualquer outro personagem, só que ele é bondoso, ele é um humano, ele é altruísta. Ele Então, é um chora até, personagem. né? Ele chora bastante, ele faz um bom contraste com o universo. Uhum, ele lamenta as mortes, né? Enquanto para outras pessoas seria uma coisa muito comum, ele lamenta, ele entende o valor do sacrifício. Eu acho que é um tipo de conceito muito legal, né, para ser abordado em artes marciais. É aplicado esse conceito sem passar aquela sensação de Battle Shonen atual do protagonista ser piedoso. O Kenshiro ele não é tão piedoso com os inimigos, Isso, isso. mas, mas ele pensa muito nas outras pessoas, nas pessoas boas. Exatamente. Tanto que pros inimigos mesmo ele dá várias frases de efeito ali, né? Inclusive essa parte das frases a gente vai comentar em alguns segundos. Mas enfim, ele acaba tendo, tipo assim, aquela ideia, tipo, cara, esse maluco aqui ele fez várias atrocidades, eu não posso perdoar ele, né? O inferno não é bom pra ele. Então são coisas nesse sentido. E é de uma forma até interessante, né? Porque ele é como se fosse de fato uma figura messiânica ali naquele universo. Ele tá ali como uma luz no fim do túnel, uma certa salvação, e é aquela salvação punitiva, né? Em certos casos ali. Que não vai, tipo, não, vamos tentar resolver com a conversa. Não. Às vezes vai ser na porrada, na maioria dos casos vai ser na porrada. E E ele isso eu acho ainda é muito interessante. visto, mesmo assim, como uma pessoa boa. As pessoas ao redor dele sempre dizem que ele é uma pessoa muito bondosa. De muita sabedoria até também, né? Sim, então não fica aquele contraste de tipo, ele tá querendo resolver os problemas do mundo na força bruta, então ele é igual aos outros. Não. Tem um contraste de pensamento. Ele resolve com a força bruta porque é a única forma que ele tem pra consertar aquele mundo. Ele entende isso. Isso que eu acho interessante também. E uma outra coisa interessante de Hokuto é o próprio estilo das coisas, que a gente consegue ver nas frases. São frases que são muito bem escritas no geral, na questão de você ter uma coisa de impacto. Eu acho que até hoje em dia, alguns Battle Shonens, eles falham um pouco nisso, sabe? Tem muito diálogo bobinho inserido em alguns momentos. Mas o Hokuto não, apesar de ter uma coisa muito escrachada em certos pontos, aquilo consegue se encaixar bem. É estiloso, tu lê um negócio, parece que não te tira da obra. E até na questão da arte mesmo, do mangá, sempre o Kenshiro ele é representado ali como aquele personagem que ele é uma apresentação viril mesmo, acho que até da masculinidade em si, isso é apresentado ali. E mesmo quando ele tá caído, ele faz uma pose estilosa, mostrando os músculos. É uma visão interessante até desses personagens. Então ele tenta manter sempre uma integridade de estilo mesmo na obra. Ele sempre respeita ao máximo o estilo do Kenshiro, ele sempre respeita ao máximo as frases de efeito são bem posicionadas, te dão aquela sensação de um filme de ação muito grandioso, mas não fica nada muito escrachado nos diálogos em si. As cenas Uhum. até que são, mas os diálogos combinam com a situação, combinam com o universo, são bem escritos, né? E é um mundo muito violento. Isso. Eu acho até curioso isso, porque
Realmente, hoje em dia, é uma coisa que... Não sei se poderia ser reproduzida, cara, novamente. Tipo, Não, vou não. fazer uma obra nessa pegada sem parecer escrachado, né? E é bem interessante a gente ver como que É, é uma coisa atemporal, né? Pode ter vindo hoje em muita dia, coisa. Hum, hoje em dia é muito difícil tu ver uma obra que consegue encaixar frases de efeito tão bem quanto o Hokuto. Tipo, tem uma ou outra ali que consegue encaixar bem, mas o Hokuto faz isso muito em excesso, sabe? E isso. consegue fazer bem isso. A própria violência de Hokuto, a gente ainda tem, obviamente, mangás violentos na Shonen Jump, mas a própria violência de Hokuto é maior. Esses Battle Shonens antigos, eles têm um charme que os atuais não têm. Não falando que os Battle Shonens antigos são melhores que os atuais, mas tem coisas nos antigos que foram se perdendo com o tempo. Isso é verdade. Esse quesito da violência tá muito soft hoje em dia, né? E queira ou não queira, tem algumas coisas que a violência ela consegue passar, né? Claro que não no excesso, uma obra que se vende apenas pela violência, como tem alguns mangás que acabam sendo isso, mas tem coisas que, tipo, tu fazer uma coisa muito leve não fica legal, não dá aquele impacto ali. É uma coisa que eu sinto falta mesmo em obras atuais. Então por isso que eu recomendo bastante ler o Hokuto, né? Eu já tinha ouvido falar, mas eu sinceramente fiquei muito pressionado em ler e ver que é uma coisa que, sabe, dá pra te ler e achar aquilo bom, né, Até pros padrões de hoje, o hoje. ritmo de leitura de Hokuto no Ken é maravilhoso. Tu não pensa que é um mangá antigo, não é aquele mangá exaustivo. Até hoje, ele é um mangá muito funcional. Se tu entregar pra uma pessoa aleatória que não conhece tanto sobre, tipo, títulos de mangás, e entregar pra ela ler, ela não vai pensar que é, tipo, o primeiro Battle Shonen. Isso. Tipo, não vai ter esse contraste muito grande, né? Então eu acho que isso que é interessante dessa obra aqui, né? Mas eu acho que a gente já abordou tudo, né? Não sei se tu tem mais alguma coisa pra agregar Não, aí. é só isso. Esse Shagcast aqui é mais de apresentação pro Hokuto no Ken, que é uma obra que é recém tá em publicação no Brasil, é bem acessível, vira e mexe tá em promoção na Amazon. Quando o Hokuto no Ken terminar, a gente vem e faz outro Shagcast mais detalhado, falando da jornada inteira. Isso. Quando ele concluir tudo, a gente pode fazer uma coisa mais complexa. Até porque a gente não quer estragar também a surpresa. Tem muitas coisas que ainda vão rolar. Se eu não tô enganado, são 15 volumes, né? Nessa Extreme 18. Edition. 18? É, 18. confundi, 18. Então ainda tem muitas algas pra rolar aí. Estamos no sexto. Mas é muito interessante, cara. Eu acho que é realmente muito interessante. E não cai na enrolação, sabe? Não cai na enrolação. Mas eu acho que no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o nosso próximo Shagcast, pessoal. Abração, falou.